Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Bom dia. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos também todos envolvidos pela presença da espiritualidade amiga, que certamente há de depositar aqui no solo de nossos corações muitas sementes proveitosas que hão de redundar em flores e em frutos na seara do Evangelho. Para mim é uma alegria poder estar de volta a esta casa, a esta cidade, a esta região, pela qual temos um profundo carinho. Foi aqui na cidade de Pompeia, aqui nas proximidades, que pudemos retornar ao Espiritismo, verdadeiramente iniciar a nossa jornada nessa doutrina e guardamos, portanto, com muito coração, no coração, com muito carinho, toda essa região, essa cidade onde temos amigos muito queridos, que temos a alegria de poder rever. E claro, agradecemos também o carinho de todos vocês que aqui estão presentes, dessa cidade ou de outras cidades da região, esperando que todos tenhamos uma excelente manhã de reflexões em torno do Evangelho, em torno dos nossos compromissos para com o Evangelho e para com a construção do amanhã, à luz do Espiritismo. Que o alto, portanto, possa nos inspirar a todos. E iniciamos a nossa reflexão com uma pequena trovinha do espírito Belmiro Braga, por meio de Chico Xavier, quando ele assim nos diz: criança, linda semente, raio de luz a sorrir, é nesse pingo de gente que Deus nos entrega o porvir. Creio que essa pequena trova já sintetiza como uma semente de vida eterna, como uma semente de profunda luz, tudo aquilo que buscaremos desenvolver nesta manhã. Claro, amparados pela ampliação de horizontes e perspectivas que o Espiritismo nos traz acerca do ser espiritual, acerca do que seja a vida no seu processo de evolução, de desenvolvimento dos indivíduos e das coletividades. Mas se quisermos pensar em um futuro melhor, não há como não passar pela infância. Mais do que isso, pelo trabalho preparatório da infância. Porque, segundo aprendemos com o próprio Evangelho, em especial com o Espiritismo, é a criança ou é a infância a semente do porvir. A semente da nova humanidade que almejamos construir, que almejamos ver florescer e frutificar neste mundo. É, portanto, imprescindível debruçar os nossos olhos e, em especial, o nosso coração sobre a infância, sobre todos os recursos com que o Evangelho e a doutrina espírita nos cumulam, nos ofertam, para que possamos aplicar a semente da infância, da alma infantil, para que dela possamos realmente preparar um futuro mais florido, um futuro mais frutuoso para todos nós enquanto humanidade. E achei muito pertinente essa metáfora que foi proposta inclusive como tema central do Congressinho, que aliás é uma iniciativa que vale aqui mencionar, precisa ser parabenizada, não só o esforço de evangelização infantil em todas as casas, também o trabalho de mocidade. É preciso que tenhamos mais encontros como esse, em que nos debrucemos com o auxílio do Espiritismo sobre as possibilidades infinitas que temos de cultivar essas sementes. Como nos diz Emmanuel, o amor encontra 1000 meios de auxiliar. Então, onde existe amor a uma causa, a um ideal, haveremos de encontrar 1000 maneiras de desdobrar esse ideal e essa causa em muitas frentes de ação, recorrendo à arte, recorrendo aos princípios de educação do espírito que o Espiritismo nos traz, recorrendo a tantas e tantas possibilidades que às vezes esperam um pouquinho mais de atenção de nossa parte, um pouco mais de dedicação para que possam surgir como grandes benefícios, grandes bênçãos para o nosso movimento espírita como um todo. Então fica aqui o nosso parabéns a esse evento, a essa proposta. E como dizíamos, achamos muito pertinente a metáfora que foi tomada como tema central, sementes do bem. E é dela que iremos nos servir em toda a nossa reflexão.
Trabalhar essa ideia da infância ou do espírito nessa condição como verdadeiramente uma semente do amanhã que esperamos. É o que Belmiro Braga nos traz na sua singela trovinha. Criança, linda semente, raio de luz a sorrir. É nesse pingo de gente que Deus nos entrega o porvir. Mas atentemos para a mensagem implícita. Deus nos entrega. Deus faz a sua parte. Deus sempre faz o que está ao seu alcance por todos nós, para a humanidade como um todo. Mas Ele nos entrega uma parte dessa tarefa. Por isso, por exemplo, Ele confere a determinados espíritos aqui encarnados a missão, talvez a mais nobre missão, que é a missão de educar, de receber espíritos reencarnantes e de conduzi-los pelas sendas do bem. Receber essas sementes que chegam com um imenso potencial do mundo espiritual e saber cultivá-las, cercá-las com os recursos de que carecem para realmente se desenvolver na seara do bem e na seara do amor. Isso já nos projeta a uma questão de O Livro dos Espíritos, que achamos também muito interessante, até mesmo pela proximidade da metáfora, do símbolo de que os espíritos se servem ao falar da missão da paternidade ou da maternidade. Refiro-me à questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos benfeitores se a paternidade, aqui claro englobando também a maternidade, se ela poderia ser considerada uma missão. Ao que os espíritos responderão que sim, e uma das mais altas, das mais nobres missões, e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade para com o futuro. Vejamos já o detalhezinho dos espíritos, né? Chamando-nos a atenção. Mais do que nós pensamos, nossas responsabilidades para com o porvir estão associadas à infância. Porque às vezes achamos que as nossas principais contribuições são determinadas obras que realizaremos no mundo ou no centro espírita, são determinados compromissos com a política do mundo, com a legislação do mundo, acreditando que ela por si bastaria para a construção de uma sociedade melhor. E esquecemos daquilo que é o mais próximo, daquilo que é o mais imediato, daquilo sem o que uma sociedade melhor não se sustenta. Kardec mesmo tem um discurso no livro Viagem Espírita, em 1862, se não me falha a memória, é o discurso de número 3, em que, falando a respeito desse processo, né, de transformação, de aperfeiçoamento das sociedades, ele nos diz que muitas das vezes nós queremos começar as coisas pelo telhado, sem fazer devidamente as bases. Para coisas novas, para uma sociedade nova, diz ele, é preciso homens novos, seres humanos renovados. E por isso a infância atende como sendo essa base fundamental, sem o que não lograremos êxito nesse empreendimento. E é o que os espíritos então diziam. Mais do que nós imaginamos, os nossos deveres primordiais de uma encarnação dizem respeito à infância. Mesmo aqueles que não tenham propriamente filhos biológicos ou adotivos, que não tenham ali espíritos sob a sua tutela, pela sua exemplificação, pelo seu modo de viver, acabam sendo de alguma maneira, ou alcançando de alguma maneira, o espírito da infância. Ainda que seja na manutenção de um determinado meio um pouco mais positivo, um pouco mais edificado para aqueles que virão. Então, há que se pensar nisso. É fundamental, pensemos nisso. Mas dizem os espíritos ainda, na continuidade da resposta, que infelizmente a maioria, contudo, mais preocupada está em retificar as árvores do seu jardim para que deem bons e abundantes frutos. Olha que interessante. Falam eles ali de um jardim, mas o jardim do mundo, o jardim da matéria. É como se nos dissessem também que a atividade junto aos espíritos reencarnantes, a infância, é também um jardim. E dos jardins que nos foram dados cultivar, o mais essencial, o mais importante. Todos nós temos um jardim, uma lavoura a zelar no mundo, os nossos afazeres, a nossa profissão, aquilo que aqui somos chamados a realizar. Mas
há o jardim essencial de cultivo do espírito. O jardim íntimo, o jardim próprio de cada um de nós. Não por acaso esse é um dos primeiros símbolos das Escrituras. Onde começa tudo lá na simbologia do Gênesis? Num jardim. Adão e Eva no Éden. Aquilo não é senão um símbolo do jardim interior que todo espírito é chamado a cultivar. E justamente pela nossa negligência em relação a ele, é que aquele Éden se converte muitas vezes num deserto de esterilidade, num deserto agreste, onde não há vida, onde não há frescor, onde não há fecundidade. Mas em voltando o nosso olhar e a nossa atenção para esse jardim, em o irrigando com a água viva do amor, em o adubando com a luz, com a verdade, com o bem, ele há de florescer, há de se converter num Éden de vida e de abundância. Da mesma forma, em relação aos outros espíritos com os quais somos chamados a conviver e, de maneira ainda mais especial, em relação àqueles que recebemos a tutela, a incumbência de educar, temos ali um jardim a cultivar. Cada espírito que vem ao mundo vem como uma semente, que pede daqueles jardineiros a quem essa semente foi entregue muito cuidado, muito zelo, muito carinho, para que seja realmente, uma vez lançada no solo do mundo, uma semente de renovação. Uma semente que expresse os fundamentos, o potencial que vai se traduzindo em realização da nova humanidade que nós esperamos. Por isso, lembro-me aqui de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Coletânea do Além, logo no capítulo 1. Então ele inicia esse livro já falando sobre a criança. O título da mensagem é A Criança é o Futuro. E é uma mensagem mais extensa, muito rica, mas nós pensamos ali um trecho que julgamos pertinente, porque ele nos diz assim: o trabalho redentor da nova era há de começar pela alma infantil, pela alma da infância. Se não quiserdes divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. É uma frase profunda de Emmanuel, filosófica. O trabalho redentor da nova era há de passar pela alma da infância, pela alma infantil. Se não quiserdes divagar no castelo teórico da imaginação superexcitada. Porque é uma frase que, em boa parte, descreve muito do nosso cenário atual. Como nós, muitos de nós, a humanidade em geral, foge às verdades mais fundamentais e simples da vida e da lei divina, nós tornamos certos problemas relativos ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento, imensamente mais complicados do que de fato são. O que mais nos complica a evolução é justamente a rebeldia. É a ignorância acalentada, diz-nos Emmanuel. Porque existe a ignorância básica de todos nós, aquilo que verdadeiramente ignoramos, e aí não há tanto o que se esperar quando se ignora. Agora, outro problema, muito mais grave, é a ignorância acalentada. Quando o espírito já teve acesso a determinadas informações, verdades, realidades, mas ainda assim resolve as ignorar, buscando soluções onde de fato não estão e complicando então imensamente a sua condição pessoal e às vezes os problemas e as questões coletivas. E aí o que acontece? O que Emmanuel nos diz: a gente cria enormes castelos teóricos, teoria e mais teoria, completamente apartadas da realidade prática e simples da vida. Porque fugimos do compromisso verdadeiro com o amor, com o bem, acreditando que por elementos exteriores poderemos achar as soluções. E aí, por exemplo, depositamos todas as esperanças nas políticas do mundo, nos esforços de natureza mais material, exterior, nas ideologias ou nas concepções mais humanas, mais rasteiras, não tanto inspiradas realmente na lei divina.
Aí a gente vai construindo esses castelos e castelos teóricos, sem menosprezar o esforço do intelecto, o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento humano. Mas, em geral, a gente racionaliza para fugir do sentimento e das verdadeiras transformações que ele nos pede. Nesse sentido, eu me lembro de um caso. Certa feita, Chico e outros amigos ali conversavam sobre a evangelização infantil, sobre esse trabalho e tal. Entre eles estava Herculano Pires. E eles debatiam se os evangelizadores deveriam ou não ser formados em pedagogia, se deveriam ter ou não uma formação mais técnica. E o debate ia lá acalorado e tudo mais. Em determinado momento, alguém se volta para o Chico e diz: Chico, e o que o Emmanuel acha disso? Aqueles que vão evangelizar ali, eles precisam, né, dessa formação mais assim, bem estruturada do ponto de vista do mundo, ou técnico e tal. Aí o Chico responde assim: o nosso Emmanuel está aqui e ele está nos dizendo que para evangelizar as crianças é preciso amá-las profundamente. Olha a grandeza da resposta. O Emmanuel desprezou o estudo que aperfeiçoa e melhora? Não. Mas ele diz: vocês não estão encontrando a essência da questão. Vocês não estão indo no foco, no cerne. Quando Jesus foi chamar Pedro à tarefa de pescador de homens, quando Jesus foi delegar a Pedro aquela imensa incumbência de ser a pedra sólida de sustentação do cristianismo nascente, Jesus foi fazer uma análise do currículo de Pedro. Quais foram as perguntas que Jesus fez naquela entrevista de emprego? Naquela entrevista para o cargo? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então alimenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha que bonito. Pedro, sabe qual o currículo que eu preciso de você? Pedro, pescador, com parcos recursos de conhecimento, de cultura intelectual do mundo, recebeu do Cristo aquela incumbência de tal magnitude. O que Jesus estabeleceu como pré-requisito? Amor ao cubo. Amor vezes 3. Pedro, tu me amas? É a mesma coisa que Emmanuel dizia aos companheiros acerca da evangelização. É o mesmo que ele está dizendo na mensagem por nós citada. Para que nós não nos percamos na imaginação superexcitada de um século de intelectualismo, muitas vezes distanciado da humildade e do amor, é preciso voltarmos a essas bases fundamentais da vida. Amar, porque quem ama se qualifica, se melhora, dá o seu melhor, vai atrás. Quem ama se entrega a uma causa, faz dela a sua vida. E é justamente por isso que consegue os melhores resultados. Paulo, que se entregou a essa tarefa tão ampla de evangelização, assim dizia a respeito do seu esforço: eu de muito bom grado gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Olha a grandeza de quem entendeu o que é o amor. O amor que se realiza em si mesmo, não na expectativa do retorno. O amor que se dá, porque sabe que a sementeira do amor nunca é perdida. Talvez não vejamos seus frutos tão breve, mas nunca é perdida a sementeira do amor. É isso que sustentou um Paulo na sua tarefa, é isso que sustentou Pedro. É isso que sustentou Lívia em 25 anos de renúncia no lar. É isso que sustentou Célia e Alcione no seu esforço multissecular pelos seus espíritos amados, familiares. É isso o que o Evangelho essencialmente nos ensina. Então, o trabalho redentor da nova era há de passar necessariamente por aí. Porque complementa Emmanuel na mensagem citada, né? A criança é o futuro. Os governos ou a legislação, as leis humanas têm a sua importância. É preciso sempre trabalhemos por aperfeiçoá-las, por torná-las mais abrangentes, mais condizentes com as próprias leis divinas. Contudo, os governos não poderão realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo.
Não podemos depositar todas as nossas esperanças na legislação do mundo, nas políticas dos homens. Elas avançarão, como tudo avança no tempo. Mas se quisermos realmente investir no futuro, meus amigos, é preciso olharmos com ternura para essas sementes de vida nova que o alto nos entrega ao pé de cada berço. Ao pé de cada berço, podemos contemplar algo do porvir. Sementes que o alto nos envia e que somos chamados a cultivar como zelosos jardineiros do amanhã e do jardim da vida. Mas é preciso considerar também, à luz do Espiritismo, que essas sementes que nos chegam são sementes que trazem, digamos assim, algo já consolidado dentro de si. Os espíritos que vêm do mundo espiritual, fazendo uma analogia aqui próxima, fazendo também uma comparação nesses termos, são como que uma terra adubada que chega neste mundo esperando novas sementes, mas já trazendo também sementes do mundo espiritual. Esse é um aspecto que é muito importante considerarmos à luz da realidade espiritual. Todo espírito que aporta neste mundo já traz também consigo sementes do destino. Há esse conceito que eu acho muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Ele traz esse conceito de sementes do destino. Porque ele fala que os espíritos no mundo espiritual, em suas reflexões sobre o caminho que fizeram até ali, com o amparo da espiritualidade, eles vão consolidando em si, no solo do coração, determinadas sementes de experiências futuras. Deliberações, definições, decisões que estabelecem para aquela existência. Então eles já trazem consigo uma sementeira positiva, como trazem também sementes que guardam, às vezes há séculos ou há milênios, de tendências menos felizes, de tendências não tão nobres. Então toda criança é uma semente do amanhã, mas é também um terreno. É também um campo a ser cultivado, que já traz consigo sementes positivas, como também sementes negativas. E aqui entra, com muito cuidado e com muita atenção, o trabalho do lavrador. De conhecer como ninguém, pelas lentes do amor, este campo. Quem já teve a oportunidade, às vezes alguns até tenham esse trabalho, gostem de fazê-lo, mas quem já teve a oportunidade de ver aquele cultivador, aquele jardineiro que realmente ama o que faz, ama a terra, ama as plantas, você vê que ele trata cada uma delas com um carinho específico, cada quinhão de terra é para ele especial. Porque ele conhece cada detalhe, ele ama aquilo que faz. Pois bem, esse é o convite aos pais, mães, educadores, em amando o que fazem, conhecer a fundo aquele solo, a ponto de identificar as primeiras manifestações das ervas daninhas, como também as primeiras manifestações das virtudes incipientes, a fim de eliminar umas, as primeiras, e secundar outras no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então eu preciso esse trabalho realmente de observação profunda, de atenção, e como isso é desafiador ou tem sido, num tempo, os tempos que nós vivemos, em que o mais difícil de manter é foco e atenção. É observar realmente a vida que sucede ao nosso redor. Porque são tantas as distrações, são tantas as coisas que nos roubam tempo, atenção e paz no mundo moderno, no mundo virtual, que muitas das vezes essa tarefa fundamental fica comprometida. Lembremos aqui da definição de educação por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, comentário à questão 917. Kardec vai dizer que a educação, à luz do espiritismo, da compreensão da alma, do ser espiritual, ela tem 3 pilares. Ela não é só uma ciência baseada nos conhecimentos intelectuais do mundo, ela é mais do que isso, uma arte. Frisando a necessidade do sentimento, para além simplesmente da razão ou do intelecto. Ela é uma arte que se baseia em 3 pilares, diz Kardec. Muita experiência,
profunda observação e muito tato. Olha só, 3 pilares. Experiência, que só se adquire em campo, vivendo, estudando, acompanhando, presenciando atentamente. Experiência. Que está naturalmente profundamente associada à observação. Eu não adquiro experiência sem realmente observar. Às vezes eu tenho 10 anos de uma atividade, mas eu a fiz tão mecanicamente, quando eu vou analisar o fruto que ficou, o que realmente eu aprendi, eu vejo que quase nada. Porque eu fazia assim, de alma ausente, sabe? É fazer presente, é fazer observando, é fazer colhendo fruto daquilo que se faz. É estando ali, é observando. Por isso Kardec coloca essas 2 coisas que trabalham juntas. Profunda observação que alimenta a muita experiência. E o vínculo do amor e da sensibilidade. Tato. O que é tato, gente? Tato é o toque. Aqui não falamos de toque físico. É uma alma que toca outra alma. Só consegue alcançar a sensibilidade adequada diante de cada alma o coração sensível. O coração em sintonia com o alto, com a espiritualidade, com Cristo, para entender a necessidade de cada sementinha, de cada terreno. Esse terreno precisa de um pouquinho mais de energia. Esse outro aqui já está bem apto a receber as sementes. Não, esse aqui a gente ainda precisa lavrar um pouco. Isso é o tato. É aquela sensibilidade, é aquele saber dosar que só a experiência e a observação vão conferindo, também a conexão com o mais alto. Sem isso, não se educa. Porque educação, dentro dessa metáfora, é isso. Essencial, tão fundamental para a semente, quanto aquilo mesmo que ela é, aquilo que ela traz por dentro, é aquilo que a cerca. Se pensamos no espírito reencarnante como uma semente, é imprescindível para o êxito dessa semente analisar do que nós a cercamos. Qual o terreno que ela terá? Qual o adubo que ela receberá? Quais os recursos que ela receberá? Educar diz respeito a isso, fundamentalmente, evangelizar. Ver com que cercamos essa semente, para que ela possa se desenvolver bem ou não. E aqui falamos, então, de uma experiência que se dá não num horário específico, não num contexto específico apenas, mas onde exista convivência, está ou pode estar existindo educação, evangelização. Porque diante daquela semente ou daquele terreno que somos chamados a cultivar, tudo que fazemos acaba sendo adubo, recurso que a sustente, a impulsione ou algo que a limite, a bloqueie. Tudo que fazemos junto de outras almas, especialmente nessa fase, que, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 383, a alma ela está muito receptiva às impressões de que é cercada, tudo que fazemos é semente nesse terreno, positiva ou negativa. Eu estava observando lá em casa esses tempos, o Timotinho está numa fase em que tudo que você fala ele repete. Então você fala uma palavra, ele repete aquela palavra. Aquela ânsia de receber, como se ele pedisse assim com os olhinhos: Pai, me dá novas palavras. Eu preciso de novas palavras. Mas a solicitação não é só de novas palavras. Aquela alma não está se embebendo, não está aspirando somente novas palavras. Ela está sedenta por novas sementes. Ela está sedenta por novas inspirações, por exemplos, por posturas. Porque é da natureza da infância essa receptividade às impressões. Kardec, inclusive, tem um artigo muito interessante na Revista Espírita de fevereiro de 1864, intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância. É um artigo fantástico, porque ali a gente vê Kardec, o educador, o pedagogo formado na escola de Pestalozzi, ele que havia escrito um livro sobre educação com 24 anos, muito antes de ser o Allan Kardec que nós conhecemos. Ele já era um educador reconhecido. Com 24 anos escreve o seu livro sobre educação, propostas de melhoria para a educação na França. E você lê o livro, você fala, não é possível, isso aqui é espírita. Em muitos trechos, você fala, já era o Allan Kardec espírita. A descrição que ele tem, a visão que ele já tinha sobre o que era educação. Basicamente,
Que tipo de adubo, que tipo de impressões essa sementinha recebe? Isso será fundamentalmente educar. E nesse artigo, então, ele descreve alguns casos que ele pôde observar de crianças conhecidas suas, mostrando como é muito mais sutil a sementeira do que possamos imaginar. Como às vezes pequenos gestos são a semente dos vícios infelizes de amanhã. Como também, muitas das vezes, os mais singelos gestos serão o bom grão, a semente de trigo que há de frutificar amanhã. Então, pede-se-nos esse tipo de contato, esse tipo de atenção quando falamos de educação, considerando aquilo que os nossos olhos não podem ver, que os nossos sentidos não podem abarcar. Quando falamos de um lar, pensa-se sim, claro, nas paredes, no telhado que é edificado, mas quantos de nós estamos a pensar na edificação espiritual do nosso lar? Porque é isso que vai permitir ao Espírito reencarnante estabelecer o seu próprio abrigo moral para a vida que depois o chamará a experiências mais desafiadoras, o cercará com tentações, com arrastamentos. Aqui, pensando ainda na figurinha da semente, muitas das vezes se busca com esmero, com atenção, aquilo na planta que se mostra para cima da terra. As frondes que se alargam, as flores que são belas, aquilo que brilha para o mundo, aquilo que adorna o espírito reencarnado perante o mundo. Mas, fundamentalmente, o nosso trabalho, enquanto aqueles que conhecemos a realidade do espírito, é aquilo que está por debaixo da terra, aquilo que não se vê num primeiro olhar. Aquilo que não são títulos, que não são ornamentos da personalidade, mas aquilo que a estrutura por dentro, as raízes dessa semente. Esse é o nosso principal trabalho. Se quisermos espíritos preparados para lidar com as ventanias, com as intempéries do mundo, que cresçam como árvores robustas, como flores belas e encantadoras, é preciso trabalhar as raízes para que consigam se manter e se sustentar. É preciso olhar com muita atenção o trabalho interno. E é isso que geralmente não se faz, pelo menos não com tanta dedicação. Pensa-se tanto nesta ou naquela escola, neste ou naquele curso, nesta ou naquela formação adicional para os nossos filhos, neste ou naquele título que vai melhorar o currículo. E às vezes a raiz está tão frágil. E aquela árvore portentosa, vista do ponto de vista do mundo, a primeira ventania tomba numa queda fragorosa, porque faltavam raízes, raízes do espírito, raízes de espiritualidade. Na jornada em direção ao céu, já dizia um grande filósofo, a árvore que se direciona ao céu terá que crescer na mesma medida, terra adentro, se quiser se manter em sua jornada em busca do céu, em busca das alturas. E é, de certo modo, isso o que o grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, nos dirá no seu livro Depois da Morte, capítulo de número 54, quando ele nos traz uma reflexão sobre a educação. Ele começa dizendo que as gerações e as sociedades se renovam e se aperfeiçoam por meio da infância, por meio dos renascimentos, por meio da reencarnação. Se queremos, portanto, uma sociedade nova, é preciso homens novos, seres humanos novos que a formem, que sejam a sua base. Contudo, ele diz que, em geral, busca-se trabalhar os aspectos mais externos ou exteriores de formação daqueles que vêm ao mundo. Contudo, aprender a governar-se, a conhecer-se, a iluminar-se, é tão ou mais importante do que aprender a ler, somar, as coisas básicas, os fundamentos básicos da educação no mundo. É munir a criatura, fortalecê-la, não só para a luta material no mundo, mas prepará-la, sobretudo, para a luta moral no mundo. Porque essa é a luta mais ingente. É aí, muitas vezes, se não quase que na totalidade das vezes, onde tropeçam os espíritos. Quantos e quantos espíritos, do ponto de vista do mundo,
perfeitamente preparados, qualificados, gabaritados, com as melhores escolas, com os melhores treinamentos e cursos e etc, etc. Mas absolutamente fragilizados do ponto de vista moral. Sem qualquer abrigo que os previne e os proteja das intempéries morais que alcançarão a todos os espíritos reencarnados na Terra. Mas essa é uma construção que em geral não se vê num primeiro relance de olhar. É preciso mais tempo para ver qual o teor do abrigo moral construído por uma criatura. Em alguns minutos de conversação já dá para vislumbrar. Pelos temas, pelas abordagens, pelas opiniões, consegue-se ver algo do que essa edificação oculta ao olhar humano, a raiz por debaixo da terra. Em alguns minutos de conversa se vê. Às vezes árvores portentosas com uma raiz tão frágil. Às vezes plantinhas começando a crescer já com uma raiz tão sólida. Se intui, se vê numa conversação. Então ele acrescenta dizendo: muitos desses espíritos, portanto, porque não se preocupou, aquele ou aqueles não se preocuparam com a incumbência que lhes foi dada de preparar esse trabalho interior, de fazer esse cultivo interno, muitas das vezes, uma vez colhidas pelo mundo, e naturalmente por um mundo ainda não aperfeiçoado, que tem ou que apresenta muitas das vezes meios corrompidos, arrastamentos, as paixões, as tentações, a criatura fragilizada do ponto de vista moral é colhida e acaba incorrendo nas recapitulações multisseculares. Diz-nos Emmanuel que muitos espíritos existem na Terra que de corpo em corpo estão há séculos presos num círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual. De corpo em corpo, por séculos às vezes. Por quê? Voltam ao mundo, trazem ali sementes do destino de renovação, mas que não foram nutridas, cultivadas. Pelo contrário, deixou-se com que as ervas daninhas pudessem crescer. As tendências da criatura, depois secundadas pela influência do mundo. E aí ela colhe o que outrora equivocadamente semeou. Ela colhe os frutos amargos dessa sementeira infeliz secular. Mas ao invés de renovar a sementeira agora, almejando frutos melhores amanhã, ela repete a mesma sementeira. Então, um círculo vicioso. O espírito nasce e renasce sem de fato avançar ou progredir. Porque tomar novos corpos não necessariamente leva à evolução. Quantos espíritos que estão há muitas encarnações sem subirem sequer um degrau ou poucos degraus na senda evolutiva, porque estão nesse círculo vicioso. Só se rompe esse círculo vicioso com as sementes do bem, com as sementes da verdade, da luz, que representam de fato naquela vida, naquela trajetória espiritual, uma nova sementeira, prenunciando, certamente, uma nova colheita. Então é isso, esse panorama que o Espiritismo nos auxilia a ver. Ajudando-nos a compreender também que, quando falamos de sementes materiais, das plantas aqui do mundo, não podemos nós transmutar a semente de uma espécie em outra. Ninguém consegue fazer uma semente de laranja virar uma semente de manga, nem uma semente de jabuticaba virar uma semente de uva. Não nos é dado fazê-lo. Mas quando falamos das sementes do Espírito enquanto semente, pela química divina do amor, pela força transformadora do amor, é possível sim transmutar. A semente que não estava assim tão bem ajustada, que não era das melhores, em uma semente com imenso potencial de florescer e frutificar na seara do bem. O amor tem em si essa propriedade de transmutar os seres, de transformar as sementes que chegam pelas vias da reencarnação, talvez não em tão boas condições, em sementes com um imenso potencial de produção na seara de Jesus. Porque é do amor essa capacidade de transformar realmente o ser
de transformar a vida. Em tudo que toca, o amor torna aquilo maleável. E é possível, então, edificar em novos moldes, visar novos frutos, uma nova produção. Recordamos aqui uma frase que víamos recentemente da grande educadora Anália Franco, ela que fez muito pela infância. Ela dizia assim, por meio da psicografia de Chico Xavier, que a alma infantil é a argila de amor para a construção do reino de Deus. Então, olha que imagem interessante. Lembremos-nos da figura do oleiro. Há uma imagem, essa imagem presente no Antigo Testamento, na fala dos profetas, em que Deus é comparado ao oleiro divino, que vai então modelando a argila humana para que ela seja, enfim, um dia o vaso preparado a receber a água da vida. Pois bem, o ser humano, pais, mães, educadores, em menor escala, é co-criador com Deus. E se Deus é o oleiro divino por excelência, podemos ser nós também oleiros divinos em menor escala. Mas para que a argila seja moldável, ela precisa estar úmida. É preciso dar-lhe água. E aqui a água é figurada para nós do amor. Onde há amor, aquilo que parecia duro, imutável, difícil de trabalhar, quando há amor, quando embebemos essa argila divina, o Espírito com amor, ele se torna maleável. E em se tornando maleável, com os toques da alma, com os gestos de bem, de bondade, de compreensão, de carinho, de ternura, essa argila, especialmente na fase infantil, em que ela é mais flexível, receptiva, ela vai podendo ser moldada e convertida numa obra-prima, no vaso preparado para receber os recursos divinos e espargi-los vida fora, sendo, por onde passe, realmente um elemento de renovação. Tendo sido plantado no mundo um renovo para uma nova sociedade que almejamos todos nós. Esses são alguns dos horizontes, algumas das perspectivas que o Espiritismo nos traz, meus amigos, acerca da infância e desse processo em que estamos todos nós em cursos. De alguma maneira, sejamos nós pais, evangelizadores, educadores, ou mesmo aqueles que trabalhamos pela sociedade para que essa sociedade represente um meio mais propício ao florescimento e à frutificação de melhores sementes, todos nós temos os nossos deveres e responsabilidades quanto a isso. Lembremos-nos de que cada ato nosso é algo a ser semeado, ou é algo semeado. Aqueles que estão ao nosso redor, nos terrenos com os quais somos chamados a conviver, tudo o que fazemos é sementeira. Analisemos, portanto, o teor, a natureza dessas sementes. Analisemos, aqueles que temos essa incumbência mais direta, o terreno que nos foi dado a cultivar. Identifiquemos ali quais as sementes traz aquele terreno. As das ervas daninhas, tenhamos o cuidado amoroso de as remover. Aquelas que são já o florescimento incipiente de virtudes, de qualidades, temos nós o zelo carinhoso, perseverante de regar, de cultivar. Porque é certo, nenhuma sementeira, nenhum esforço de cultivo no bem se perderá séculos afora. Talvez já tenhamos a alegria de poder contemplar nesta presente existência as flores e os frutos que com tanto carinho nos propusemos a cultivar. Mais uma vez, encerramos com aquilo que iniciamos e que sintetiza tudo o que desejaríamos transmitir. Criança, linda semente, raio de luz a sorrir. É nesse pingo de gente que Deus nos entrega o porvir. Ao olhar uma criança, vemos ali aquela miniatura, aquela beleza, aquela grandeza da sabedoria divina que faz o Espírito passar por essa condição justamente para nos despertar a ternura
e para relembrar os nossos compromissos quanto ao futuro que está ali diante dos nossos olhos. Naquele pingo de gente, daquele pingo de gente, quanto bem, quantos frutos poderão sair. Porque é verdade que nenhum de nós, ou melhor, é verdade que todos nós somos capazes de contar quantas sementes há em um fruto, mas nenhum de nós, em verdade, é capaz de contar quantos frutos há em uma semente. Olhemos para cada criança com esse potencial e talvez daquela diminuta semente veremos muitos e muitos incontáveis frutos nesta existência e ao longo dos séculos. Que Jesus a todos nos abençoe, que sigamos nesse mistério de cultivar o jardim da vida, o jardim do Espírito, para a colheita que beneficiará amanhã a todos nós. Jesus nos abençoe a todos.